Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de número 9 do nosso curso para catecúmenos. Vamos lá, então, porque nós temos muitas coisas para tratar aqui. Muito bem, então, estamos aqui na sequência do nosso livro Introdução às Doutrinas da Graça, um manual reformado de discipulado, e o autor é o reverendo Leandro Lima. E hoje, conforme eu disse, nós vamos trabalhar aqui os capítulos 16 e 17, que tem como tema enfrentando o inimigo e confiando na soberania de Deus. Nós temos abordado 2 capítulos por aula. Na nossa aula de número 9, nós vamos trabalhar esses 2 capítulos aqui. Vamos lá, então, fazendo algumas considerações sobre os pontos aqui que eu acredito ser necessário a gente destacar aqui. Então, como introdução, o autor coloca a seguinte questão: quando alguém se converte ao Senhor, entra instantaneamente num grande conflito, uma verdadeira batalha espiritual. Isso mesmo, o cristianismo é de fato uma batalha espiritual. Porque, por um lado, se nós temos paz com Deus, porque nós somos justificados pela fé, é o que diz o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Por outro lado, uma grande inimizade se estabeleceu contra o príncipe da potestade do ar. Né? Romanos capítulo 5 diz assim, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, versículos 1, diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz. Você pode acompanhar, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para acompanhar ali? Então nós estamos justificados. E aí então nós temos paz com Deus. No entanto, ter paz com Deus significa também inimizade contra o príncipe da potestade do ar. E aí, continuando aqui, né, a grande estratégia, a grande arma de Satanás, né, o príncipe da potestade do ar, é usar o extremismo das pessoas. Isso mesmo, o extremismo das pessoas. Por um lado, há muitas pessoas que negam a existência do diabo ou vivem despreocupadas, né, totalmente despreocupadas, como se ele não existisse. Não somente pessoas fora do contexto religioso, mas às vezes também pessoas dentro do contexto religioso e desconsideram as inúmeras advertências que a Bíblia nos traz a respeito desse ser maligno. Mas Paulo, por exemplo, né, ele escreve ali na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então ele traz aqui uma advertência para que os coríntios tomassem muito, muito cuidado para que Satanás não alcançasse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Né? Infelizmente, algumas pessoas ignoram os desígnios de Satanás e acabam, né, permitindo que ele tenha vantagem sobre nós. E aí, no outro extremo, nós temos quem? Nós temos, no outro extremo, alguns cristãos, alguns crentes, que prestam mais atenção no diabo do que em Deus. Né? Em tudo eles veem o diabo e atribuem tudo o que acontece de ruim a ele, esquecendo assim a sua responsabilidade pessoal, bem como também alguns outros fatores externos, como às vezes até fatores naturais. Então, achar demônios em toda parte é uma obsessão pessoal que Satanás, o adversário, usa como cortina de fumaça, desviando então a atenção do verdadeiro plano, que é o que? Corrupção espiritual. Isso mesmo, o verdadeiro plano é a corrupção espiritual. Então, Satanás utiliza-se desse extremismo das pessoas de achar que tudo é dele, todas as coisas ruins,
E isso funciona como uma cortina de fumaça para despistar, para tirar o foco do verdadeiro plano dele, que é a corrupção espiritual. E como então, em quase todos os assuntos espirituais, também aqui há a necessidade de quê? Um equilíbrio, manter um equilíbrio. Isso é muito importante na vida cristã, manter um equilíbrio. Então vamos ver algumas características do inimigo. O primeiro problema, então, é como conhecer o inimigo. Você já se perguntou sobre isso? O primeiro problema que nós temos é como conhecer o inimigo. Porque nós não queremos conhecer ele tão bem ao ponto de estar perto dele, né? Vocês vão de concordar comigo, né? Então, entendemos que o segredo de conhecer bem o inimigo é, primeiro, conhecer bem a Deus, né? Quem Deus é para nós. Então, se por um lado nós precisamos conhecer o inimigo, não precisamos conhecer no sentido experimental, no sentido empírico, não é? Nós precisamos conhecer bem a Deus. E aí sim, o Deus, nós precisamos ter um conhecimento relacional, próximo, não é? Daí a pergunta, quem Deus é para nós? Porque se nós entendemos que Deus é soberano, todo-poderoso, inigualável, então o diabo só pode ser quem? Um usurpador que tenta se beneficiar da graça de Deus antes que a justiça divina seja executada sobre ele. Quem que é o diabo? É isso, um usurpador da graça divina, tentando se beneficiar antes que o juízo venha sobre ele. Por quê? Porque o juízo virá sobre ele. Isso é inegável, né? Assim como haverá um grande juízo no final dos tempos, esse juízo será também para Satanás e seus anjos, né? Então, quem é esse ser? Observe só, apesar da Bíblia não dizer explicitamente que ele era um anjo, isso se deduz a partir de várias passagens. O livro de Jó, por exemplo, localiza o diabo entre os anjos de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então ele tinha aí, né, a gente entende aí a partir desse texto, ele tinha acesso até a presença de Deus. Não sabemos como é isso, né, mas é o que o texto diz. Jesus disse também que o diabo tem anjos do seu lado. Olha esse texto de Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 41. Mateus 25, 41, que diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso está aqui, ó, Mateus capítulo 25, versículo 41. Vou sublinhar aqui para vocês verem. É isso aqui, ó. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me destes, né, de comer, tive sede, não me deste de beber. Então, Jesus diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E depois tem um texto também de Apocalipse, capítulo Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi expulso, vou sublinhar aqui também para vocês, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E com ele os seus anjos. Veja como é importante, né? Então, para Jesus, bem como também para o autor de Apocalipse, o diabo tem os seus anjos e lidera, né, os seus anjos aí, certo? Então, Paulo também, ele vai dizer lá em 2 Coríntios,
E Satanás sabe, né, ele tem essa capacidade de se transformar em anjo de luz, 2 Coríntios 2:14. E disso então se deduz o quê? Que ele seja um anjo de trevas. Se ele se transforma, né, em um anjo de luz para enganar as pessoas, quer dizer que ele é um anjo de trevas, né? Um anjo caído, conforme o texto de Apocalipse aqui que nós vimos. Então, Apocalipse descreve o diabo como alguém que se revoltou contra Deus e que, juntamente com seus aliados, foi então por isso expulso do céu. O texto de Apocalipse, a partir do versículo 7, Apocalipse 2, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos. Miguel é um arcanjo, né? É o príncipe dos anjos. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado por terra e com ele os seus anjos. É uma descrição clara, coloca Satanás como sendo, né, um anjo. Muito bem. E os nomes dele? Vamos pensar aqui algumas coisas. Olha só, Satanás significa adversário. E ele recebe na Bíblia muitos nomes. E o mais conhecido, que é Lúcifer, isso é importante destacar aqui, Lúcifer, né? Ele não está na Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que esse nome, Lúcifer, está na Bíblia, significa portador da luz, mas não está na Bíblia. Isso mesmo. Esse nome vem do latim e era aplicado, olha só, era aplicado ao planeta Vênus. O motivo desse nome ser associado a Satanás foi porque as versões latinas da Bíblia traduziram um termo hebraico que pode significar estrela da manhã como Lúcifer. Você pega ali a primeira Bíblia, ali, a tradução para o latim, que é a Vulgata de Jerônimo. Então ela traduz esse termo estrela da manhã, lá de Isaías, por, né, Lúcifer. Eu vou projetar esse texto aqui, Isaías capítulo 14. Isaías, né, capítulo 14, versículos 12 a 15. Versículos 12 a 15. Isaías 14, versículos 12 a 15. Que diz assim: eu vou sublinhar ele aqui para ficar mais fácil para você entender, para você ler aqui. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está vendo o termo aqui, estrela da manhã? Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. Então, esse texto é uma descrição. A gente precisa destacar aqui, em primeiro lugar, do rei da Babilônia. É uma profecia de Isaías. Se você voltar um pouquinho aqui, você vai ver o subtítulo: Hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Então, em primeira instância, esse texto se refere ao rei da Babilônia, com seu orgulho, com sua vaidade, mas é claro que podemos também entender como se referindo ao próprio Satanás. E disso, um outro texto fica um pouco mais evidente, que é o texto de Ezequiel. Né? Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 a 19. Vamos ver? Ezequiel 28. Ezequiel 28. Cadê o Ezequiel? Está aqui. Ezequiel 28, versículos 11 a 19. É um texto um pouco mais extenso, mais necessário. Todo esse texto aqui, eu vou sublinhar ele. Ó.
Vamos ver se eu consigo destacar ele aqui. Isso. Só. Não vai conseguir, não vai aparecer esse destaque aqui. A opção para sublinhar. Tá, eu sublinho ele aqui então. Ó, não sei se ficou bom, mas vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Isso mesmo. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobriam: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram para eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí ele vai continuar falando aqui, né, uma descrição, conforme eu disse lá de Isaías. Isaías se referia ao rei da Babilônia, mas aqui, em primeiro lugar, ao rei de Tiro, né, uma cidade ali nas redondezas de Israel. Então, nós temos duas referências aqui sobre Satanás, referências indiretas, porque diretamente elas se referem ao rei da Babilônia e o rei de Tiro, né? Mas é claro que há uma inferência aqui a Satanás, em especial o texto de Ezequiel. Por quê? Porque se você observar aqui, ele vai falar aqui de coisas que o rei de Tiro não tinha possibilidade, né, de cumprir aqui. Por exemplo, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Né? O rei de Tiro não estava lá. Né? Não havia possibilidade nenhuma de estar lá. Né? Satanás poderia, né, antes da sua queda, poderia estar ali. Né? Ou mesmo depois, né, conforme foi o relato de Gênesis capítulo 3, quando nós temos a queda por insinuação ali da serpente. Né? Então, esses dois textos falam indiretamente de Satanás. Isso é importante a gente destacar aqui. E aí, então, nós temos a queda e a redenção. Né? Satanás, então, ele induziu o homem à queda e, com isso, ele obteve a sua maior vitória, né? Quando ele induziu o homem à queda. No entanto, Jesus vai fazer o quê? Vai reverter essa vitória quando ele assegurou a redenção ali na cruz do Calvário. Então ele e todos os seus foram expulsos do céu, lançados na terra. Eles, eles estão então furiosos, por quê? Porque estão vendo os seus dias se abreviarem, né? Os dias de Satanás, os seus anjos, estão contados. Mas quais são então os métodos do maligno? Em sua primeira vinda, Jesus impôs sobre Satanás o poder, né, do reino de Deus, vencendo na tentação do deserto. Mateus capítulo 4 fala basicamente sobre isso, né? Como que Jesus lidou com a tentação no deserto, diferente da forma como Adão e Eva lidaram com a tentação, né, no paraíso. Porém, apesar de juridicamente derrotado e expulso do céu, Satanás ainda não foi definitivamente banido, né? Na terra. Ele continua agindo nos homens ímpios. Né? Esse texto de 2 Coríntios é muito importante. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu vou destacar aqui, só um instante. 2 Coríntios. Tá aqui.
Isso. Mais aqui. No versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Satanás, né, o inimigo, ele ele age através de homens ímpios, cegando o entendimento dos homens a respeito das coisas de Deus. Pedro, por exemplo, chama ele de adversário, né? 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, querendo, né, procurando alguém para devorar. Então são métodos do inimigo, cegar o entendimento, andar, né, em derredor, para quê? Buscando pessoas que ele possa devorar. Muito embora ele tenha, né, as suas limitações por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Agora vejamos o que a Bíblia diz então que ele ainda pode fazer. Ele pode se apresentar como anjo de luz, nós já lemos o texto de 2 Coríntios, né? Porque a sua maior arma é se parecer o máximo com aquilo que é verdadeiro. E isso se dá dentro do contexto religioso, não é? Dentro do contexto religioso. Porque no contexto é, fora da religião, não se fala em anjo de luz, em coisas espirituais, né? Mas é no contexto religioso. Né? O que mais? Eu não vou ler todos os textos aqui, mas é dito que ele pode manipular eventos físicos. Né? 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, capítulo 9, e o texto de Jó também. Né? Ele acaba tendo, né, algumas limitações, mas também algumas permissões para agir até um determinado limite. Ele pode, né, sugerir pensamentos errados em nossa mente, conforme ele fez ali com o próprio Senhor Jesus na tentação. Né? Ele pode causar doenças, ele pode cegar os incrédulos, o texto que nós lemos. Então, ele tem ainda, né, algumas capacidades que ele para agir. Só que é evidente que todo o poder que ele pode demonstrar depende de quê? Depende de uma permissão divina. Depende da permissão divina. Do contrário, ele não faria nada, não é? Como vencer então o inimigo? Isso é importante, né? Como vencer o inimigo? Em primeiro lugar, precisamos saber que Jesus Cristo, né, ele compartilhou sua própria vitória conosco. Nesse sentido, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então, pela vitória de Cristo, Satanás não pode mais nos acusar, nem nos ameaçar. Ele não pode mais nos tocar. Né? Esse texto também é muito importante. 1 de João, só para você ficar consolado, né, despreocupado aí a respeito de algumas coisas. Versículo 18, capítulo 5, versículo 18. 1 de João diz assim, deixa eu sublinhar ele aqui o texto. Ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Né? O maligno não toca aquele que é nascido de Deus. Isso é um consolo para nós, não é? Isso é um consolo para nós que às vezes nos preocupamos ou ficamos com medo, né? Então, por esse motivo, Pedro, então, o tenha descrito como um leão que ruge, andando em derredor, né? Como uma fera que espera alguém dar oportunidade para que ele ataque. Né? Isso significa que ele não tem mais direitos de agir no crente, a menos que lhe seja dado outra vez. Ele fica à espreita, né? Querendo uma oportunidade, mas só à medida que Deus permite que ele, né, vai tocar, né, agir, assim como foi com Jó. Né? Ele estava observando Jó. Deus permitiu, ele agiu. Enquanto Deus não permite, ele se mantém ali, como um leão que ruge, querendo devorar. Né? Nas nossas vidas não é diferente. Por quê? Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não nos toca. Né?
Então, nosso dever é o que, conforme o texto de Tiago, capítulo 4, sujeitar, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele então fugirá de nós. Ele não tem outra opção. Sempre que ele encontra alguém firme na fé, resistindo ao mesmo tempo, né, que se submete a Deus, só lhe restará, né, bater em retirada. Então, como vencer o inimigo? Né? Sujeitando a Deus e resistindo a Ele. Então, a conversão ela nos coloca no centro de uma batalha da qual podemos fugir, da qual não podemos fugir. Porém, além de garantir, né, de garantir a vitória, a Bíblia também nos diz que recebemos também armas para derrotar o inimigo no dia, né, das batalhas, no dia a dia. Paulo diz assim em Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus. Outra coisa que podemos nos utilizar, além de nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, revestir-nos de toda a armadura de Deus. Para quê? Deus continua ali, ó, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como vencer o inimigo? Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e se revista de toda a armadura de Deus. Continua depois da leitura de Efésios, você vai ver. E aí nós chegamos no outro ponto, que é confiando na soberania de Deus. E, de certa forma, é um desdobramento, né, do fato de nós resistirmos ao diabo. Nós o resistimos porque nós confiamos na soberania de Deus. Vamos ver algumas questões, então. O mundo existe por causa da soberania de Deus. A redenção segue os parâmetros dessa mesma soberania. A consumação de todas as coisas tão somente consumará os propósitos soberanos de Deus, aquilo que Deus decretou na sua palavra. Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, versículo 11. E Paulo define o conceito de soberania, né, a soberania de Deus, como uma afirmação doxológica, ou seja, de louvor, de exaltação, Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo vem a capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, falando de coisas muito teológicas, coisas a respeito da salvação, da soberania de Deus. E ele finaliza com esse hino de adoração, essa doxologia, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, primeiro ponto, a gente pensar na soberania de Deus, é os atributos de Deus, né? Todo-Poderoso. Porque na teologia fala-se que Deus é três coisas básicas, né? Onisciente, onipresente e onipotente. Essas características nos falam do conhecimento pleno de Deus, de sua presença infinita e de seu poder absolutos. Né? Onisciência, Deus sabe todas as coisas. Onipresença, Deus está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, né? Vamos saber, a gente vai ver aqui, e isso não é justificativa para a gente adorar as coisas. Né? Com essas características, nos falam do conhecimento pleno de Deus e de sua presença infinita e de seu poder absoluto, certo? Só que isso não é panteísmo. O que é panteísmo? Panteísmo é a concepção filosófica religiosa de que tudo é Deus e Deus é tudo. Mas isso, a respeito da onipresença de Deus, não quer dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Veja bem, Deus não está somente em todos os lugares ao mesmo tempo, como está totalmente presente. Ele não está somente, mas ele está também presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Contudo, há que se ter o cuidado de não confundir onipresença com panteísmo, né? Porque o panteísmo afirma que todas as coisas são como
que uma extensão de Deus, né? Uma árvore, um animal, uma montanha, né? Tudo é Deus e Deus é tudo. A ideia de pan é isso, né? Tudo é Deus e teísmo é Deus, certo? Então Deus estaria para o panteísmo em todos os lugares, porque é como se cada coisa fosse um pedacinho de Deus. Então nessa filosofia religiosa, as coisas são, né, uma extensão de Deus, pelo fato eles confundem o Criador com a criatura, né? Então não é isso o sentido. E aí nós entramos aqui na questão dos eleitos de Deus, pensando na soberania divina, né? Os eleitos de Deus. Uma importante e ao mesmo tempo difícil doutrina bíblica é a doutrina da predestinação. Olha o que Paulo escreve aos Efésios: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu antes da fundação nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, né, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quando a gente fala em confiar na soberania de Deus, a gente entra nesse aspecto, né, dos atributos de Deus: onipresença, onipotência, onisciência, sim, mas entramos também nessa importante doutrina, que é a doutrina da eleição, ou conhecida também como predestinação, certo? Então, há muitos textos que demonstram o fato de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na verdade. Jesus disse também que somente seriam salvos aqueles que o Pai havia lhe dado. Ninguém pode vir a mim, né, João 6,44, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir até Jesus se o Pai que enviou Jesus não levar essa pessoa até Jesus, né? Ele falou certa vez para os discípulos também, João 15, versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Jesus então diz aos seus discípulos que não foram eles que escolheram Jesus, mas Jesus que os escolheu. Então a gente tem que descansar nessa doutrina. E aí, o terceiro ponto aqui dentro dessa soberania de Deus é o fato de que todas as coisas cooperam, né, para isso, para o bem daqueles que amam a Deus, né, ou seja, para o bem daqueles que foram escolhidos. Em Romanos 8, então, nós encontramos uma das declarações a respeito das influências que podemos sofrer ou não das circunstâncias que nos cercam. Uma vez que estamos em Cristo e fomos então regenerados pelo Espírito, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, de modo que, por um lado, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E, por outro lado, né, nada vai poder realmente nos atrapalhar, né, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso tem que ficar claro e trazer consolo e conforto para nós, não é? O fato de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Podemos resumir dizendo que tudo coopera e nada atrapalha, né? Grava bem isso. Tudo coopera, né? Tudo coopera e nada atrapalha, né? Porque todas as coisas vão cooperar para o nosso bem e nada pode nos atrapalhar, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, certo? Então,
Romanos 8:28 é um dos textos bíblicos mais consoladores das Escrituras. Por quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas contribuem para o bem do povo que ama a Deus, né? A prosperidade e a adversidade, a felicidade, o sofrimento, tudo o que Deus permite que nos aconteça, Ele permite para que, de algum modo, né, às vezes misterioso, isso nos transforme em bem, isso se transforme em bem para nós. Coisas que às vezes não sabemos explicar, coisas difíceis, mas precisamos ter essa fé, né, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso a gente precisa o quê? Descansar na soberania de Deus. Descansar nessa soberania. A soberania de Deus não é algo para nos atormentar. Veja bem, nossa, Deus tem todo o poder, então como que eu faço? Eu não posso fazer nada. Não, essa doutrina é para a gente descansar das nossas lutas, né? Porque, olha só, Jesus nos ensinou a orar de que forma? Faça-se a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Se você pegar o texto lá de Mateus capítulo 6, versículo 10, você vai ver o que eu estou querendo te dizer aqui, onde na oração do Pai Nosso, Jesus diz, venha o teu reino, vou sublinhar aqui, venha o teu reino, ó, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Então, descansa da soberania de Deus. Ore a Deus, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. E mais, né? Jó, depois de perder a família e os bens, né, ele disse, o Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, bem no início ali, né, do livro de Jó, a gente tem esse texto importante, né? Essa fala de Jó diante de tudo aquilo ali que ele havia passado. Né? Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, no sair do ventre, deixa eu sublinhar aqui, ó, no sair do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma expressão de confiança na graça, né, e soberania de Deus. E para a gente então concluir, jamais devemos agir como se fôssemos independentes de Deus. Não faça isso. Ainda que tenhamos dificuldades em entender certas coisas que nos acontecem e até mesmo, né, o rumo estranho que o mundo segue, né, um rumo muito estranho, devemos sempre manter a nossa confiança em Deus e em né, um coração agradecido, como Paulo recomenda ali, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Né? Então devemos sempre manter nossa confiança em Deus e um coração agradecido. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é sinônimo de uma pessoa que confia de fato na graça, né, na soberania de Deus. Muito bem, então chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Quaisquer dúvidas que você tiver, conforme temos falado, deixe aqui embaixo nos comentários ou então anote na nossa próxima aula presencial, nós tiramos as dúvidas que ficarem a respeito desse tema. Leia o livro com atenção, faça os exercícios e em breve nós nos encontramos para mais uma aula presencial. Deus abençoe e até a próxima.